Novidade confirmada para alegria da nação. Negócio de 218 milhões por Wesley, Pedrão. Vamos falar sobre isso, tem informação do Jorginho e várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, se inscreva no canal, meu filho. Pô, botão logo aqui embaixo, clica aí. Inscrever-se, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, acionou o sino, deixou o like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Também comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo com mais uma manhã rubro-negra aqui com o Pedrão. Ó, acabou o milho, acabou a pipoca, meus amigos e minhas amigas. Isso porque o Flamengo se representa ao CT Ninho do Urubu hoje, nessa segunda-feira, na parte da manhã, às 9 horas da manhã, com treino marcado para as 9h30 da manhã, ou já foi o treino, isso aí depende do momento que você está assistindo o vídeo, mas permanece, tem muita notícia atualizada. Após 3 longos dias de folga para o elenco rubro-negro, o elenco agora mantém força máxima e foco total no duelo diante da equipe do Internacional. É evidente que ainda não conta com todos os atletas, né? O Léo Ortiz, Wesley, Alexandro, Gonçalo Plata e também o De Arrascaeta. Calma que eu vou explicar a situação do De Arrascaeta. Seguem nas suas respectivas seleções e só retornam ao CT Ninho do Urubu amanhã, aliás, depois de amanhã, né? Porque tem um jogo amanhã diante da equipe, a seleção brasileira, por exemplo, enfrenta a Argentina. O Equador, por exemplo, enfrenta a seleção chilena, né, lá em Santiago, no Chile. E a seleção uruguaia, que aí não importa muito, né, enfrenta a equipe da Bolívia lá no Hernando Siles, até porque os atletas já voltarão, beleza? Então é mais a questão do Gonçalo Plata pelo Equador e também da seleção brasileira com o Léo Ortiz, o Wesley também, o Alexandro. Em relação aos uruguaios, pessoal, vamos lá. Tem o Varela também. O Varela ele segue com a seleção uruguaia, tá? Lá pro Hernando Siles, quem sabe jogar lá quase a 4.000 metros de altura, isso se a Bolívia jogar em El Alto, que a tendência é, inclusive, eles jogarem em El Alto, que é mais alto ainda. É isso mesmo, estão jogando em El Alto, né? Não satisfeitos, né, com a... Eles vendo que abriram mais vagas para a Copa do Mundo, eles falaram, ó, vamos subir mais ainda essa altitude aqui, que aí a gente tem mais chance ainda de levar essa vaga para a Copa do Mundo, né? É basicamente isso. Agora a Copa do Mundo são 48 seleções, abriram mais vagas, né, na Copa do Mundo. Mas falando em relação aos uruguaios, Varela só volta na quarta-feira, ou seja, depois de amanhã. O Nico de la Cruz se representa hoje ao CT Ninho do Urubu, normalmente foi cortado por opção técnica e física também, porque geralmente ele não vai bem, tá? O organismo dele não responde bem em partidas na altitude, ainda mais, a 4.000 metros de altura. E o De Arrascaeta, ele só volta ao CT Ninho do Urubu amanhã, pessoal. Ele fica até amanhã no Uruguai, ele fica até hoje no Uruguai se tratando, né, da possível lesão. Exames detalhados ainda não foram feitos, só serão feitos quando ele chegar no CT Ninho do Urubu e utilizar a nova máquina de ultrassonografia que o Flamengo adquiriu. Portanto, ele só volta amanhã. O porquê? Por que não entrega logo o nosso jogador, Pedrão? Também não entendo. Tinha que entregar logo, estragaram o cara, né? Não fizeram um exame ali de sangue para ver que ele estava no limite físico, sendo que ele tem problemas físicos. Não é mesmo? Então entregar logo, pelo menos entregaram o De la Cruz, né? Acho até que foi uma mão na consciência. Pô, já ferramos aqui, vamos entregar um e vamos manter um para levar para El Alto, que é o caso do Varela. Que tudo ocorra bem com o Varela, né? Aliás, o De Arrascaeta, o recorde de jogos feitos do De Arrascaeta em uma temporada foi em 2022, quando ele fez 56 partidas. Em nenhum outro ano ele jogou tanto como em 2022. Em 2025 ele já fez 11. Ou ainda fez 11. Com o Tite ele já tinha feito aí umas 15. Né? Porque o Tite, carioca, e a diretoria também não, porque perdemos 2 cariocas seguidos esse ano, a gente tem que ganhar de qualquer jeito. Não adiantou de nada. Ganhou e perdeu todo o resto, menos a Copa do Brasil, né? Que é a menos importante entre brasileiro e Libertadores, pelo menos na minha humilde avaliação. Muita gente
se pergunta, e o Pablo, Pedrão? O Pablo, a Letícia Marques soltou uma matéria ontem no GE. Globo que até hoje, desde que o Flamengo colocou o Pablo na lista de transferências, não chegou nenhuma proposta pela contratação do Pablo. É evidente que não vai chegar, né? O cara não desempenha um bom papel, foi emprestado ao Botafogo, time que foi campeoníssimo no ano passado e jogou aí 1, 2, 3 partidas e tá processando o Botafogo aí porque não pagaram o FGTS do cara. Tem mais aqui processar mesmo, né? O sábado, dia 22, marcou 2 meses da última vez que o zagueiro Pablo entrou em campo pelo Flamengo. Desde então, o jogador tem feito atividade no contraturno do elenco principal no CT Ninho do Urubu. Ele segue a rotina de trabalhos na academia e no campo enquanto aguarda propostas ainda para a janela extra, a segunda do ano, né? Que se encerra daqui a 18 dias. É a tal da janela nacional de atletas que atuaram pelo campeonato estadual. Ou seja, ele pode ir para qualquer outro clube que tenha jogado o campeonato estadual. Vários clubes aqui dentro do Brasil, mas nenhum deles, até o momento, apresentou interesse pela contratação do Pablo. Pablo retornou de empréstimo ao Botafogo no início desse ano e disputou as rodadas iniciais do Carioca, mas logo foi afastado do time de Filipe Luiz após a pré-temporada nos Estados Unidos. O zagueiro atuou 90 minutos nas 4 partidas em que foi titular: Boa Vista, Madureira, Nova Iguaçu e Bangu. O jogador não está nos planos do técnico Filipe Luiz e está liberado para negociar. Como atuou no Carioca, como eu disse, ele pode ser negociado com clubes brasileiros até o dia 11. Se isso não ocorrer, a tendência é que cumpra contrato até dezembro. Ele tem contrato até dezembro. O Pablo, ele é uma herança do Paulo Souza, que se encaixava ali no modelo de jogo do Paulo Souza. Isso que dá quando você contrata jogadores baseado num treinador específico. Às vezes até dá certo. São Paulo, por exemplo, pediu aí a contratação do Luiz Araújo. Foi um sucesso com o Tite, foi bem, e é um sucesso maravilhoso com o Filipe Luiz. Mas nem sempre isso dá certo, porque o modelo de jogo ele muda. O Paulo Souza jogava de uma forma, o Filipe Luiz joga de outra forma. E o Pablo não tem série de bola, não adianta, né? E já está um bom tempo sem jogar também, perde ritmo de jogo e só vai se desvalorizando, então vai acabar sobrando para o Flamengo pagar o salário até o final do ano e tem que pagar. Contratou aí. Ah, mas por que não rescinde, Pedrão? É pior. Aí é pior. Aí tem que pagar multa contratual, aí é melhor ficar aí. Enfim. O português Nuno Campos iniciará sua trajetória no Sub-20 do Flamengo a partir de hoje, segunda-feira pela manhã, quando vai trabalhar pela primeira vez no CT Ninho do Urubu. Agora, a saída de Kleber dos Santos será oficializada no Flamengo, o técnico Sub-20 que foi campeão recentemente da Libertadores Sub-20 e que comandou a equipe alternativa do Flamengo no início do Campeonato Carioca. Diego Ribas admite que Filipe Luiz está superando as expectativas como treinador do Flamengo. E ele fala o seguinte em entrevista à Cazé TV: estou encantado com o trabalho que ele vem fazendo. Já esperava que seria um treinador de muito sucesso, mas está sendo ainda melhor do que eu esperava. Não só pela parte estratégica, mas pela comunicação, posicionamento, liderança. Fico orgulhoso, como amigo, de ver sua performance em todos os aspectos. Vai além das 4 linhas. Fico muito feliz e desejo que ele continue passando essa mensagem, vencendo dentro de campo, mas ao mesmo tempo transmitindo tantos valores fora dele, completou o Diego Ribas em entrevista à Flá TV. O Filipe Luiz realmente vem realizando um trabalho absurdo no Flamengo e que continue com esse trabalho. É evidente, virão aí derrotas, o Flamengo não é imbatível, virão oscilações, mas a nação rubro-negra está ali com o Filipinho, que o Flamengo seja campeão de grandes coisas ainda nesse ano. O técnico da seleção equatoriana, o argentino Sebastián Beccacece, rasgou elogios ao nosso equatoriano Gonçalo Plata. Olha aí, Plata em alta na seleção do Equador. Inclusive, ele deu um passe-chave para o Ener Valencia, sofreu o pênalti que garantiu a vitória do Equador nas eliminatórias, que está ali ranqueada como uma das melhores seleções sul-americanas e indo
a Copa do Mundo. E o BKSS disse: o Gonçalo pode jogar por dentro, pode jogar por fora, pela direita, pela esquerda e também pode jogar como um 9. Eu disse isso no primeiro dia. Pode jogar em todos os postos de ataque. Buscamos sempre ir gerando variáveis, porque senão você se torna previsível. Quando você é previsível, os rivais vão crescendo na neutralização, roubar a bola e sair, pressionar, e tudo se torna mais difícil. Olha aí, rapaz, o Gonçalo Plata arrebentando também no Equador. Emprestado pelo Flamengo ao Vitória, Carlinhos fez gol na final do Campeonato Baiano contra a equipe do Bahia. Acabou que não foi necessário, né? O Bahia acabou, o tricolor baiano acabou sendo campeão baiano. Até o momento, Carlinhos tem 12 jogos pelo Leão e 3 gols marcados. Vai lembrar que o jogador está emprestado com opção de compra, um passe fixado em 4,5 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do jogador. O Flamengo enfrenta a equipe do Vitória a partir da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo impôs uma multa alta se o Vitória quiser colocar o Carlinhos em campo contra o Flamengo. Se eu não me engano, é 1 milhão de reais. A tendência é que o clube baiano não pague essa multa e a tendência é que o Vitória exerça a opção de compra pelo Carlinhos. Apesar de ter marcado apenas 3 gols, ele vem bem nos treinamentos do Carpini, técnico da equipe do Vitória, que teve um grande destaque no início da temporada, acabou que caiu um pouquinho, não conseguindo vencer o Campeonato Baiano. O Bahia também tem maior investimento em relação ao Vitória, 2 equipes da primeira divisão, mas o Carlinhos deve ficar, tá? O Vitória deve exercer essa opção de compra e o Carlinhos deve ficar, e essa grana e essa bufunfa deve pingar na conta do Flamengo, beleza? Flamengo perdeu a linha. Denúncia contra clubes devedores. O Flamengo, enfim, acionou a FIFA para cobrar cerca de 10 milhões de euros, 61 milhões de reais na cotação atual, que tem a receber de outros clubes. Entre os principais devedores está o Internacional, que ainda não quitou os 4 milhões de euros, mais ou menos aí 24 milhões de reais pela compra de Thiago Maia no ano de 2024. Além do Clube Gaúcho, equipes portuguesas também devem ao rubro-negro, como é o caso do Estrela Amadora, que negociou o Igor Jesus sem pagar os 3 milhões e 600 mil euros devidos, enquanto o Leixões ainda não quitou 1 milhão de euros pela compra de Verto, tá? O Flamengo já havia acionado a FIFA no caso das equipes portuguesas, porque é a primeira e única via que o Flamengo tem para apelar para receber esse dinheiro, mas no caso do Internacional, o Flamengo tinha que ir à CNRD, que é o órgão que fiscaliza essa situação de dívida e que, em tese, deveria punir clubes devedores, mas, pelo contrário, eles estabelecem pagamento, boas formas de pagamento ali para os clubes devedores. Não, então a gente parcela em mais vezes aqui e daí fica mais tranquilo para você. Tá bom, Flamengo, aí o Inter consegue pagar você. Não, meu amigo, vocês têm que fazer, tem que dar um jeito, tem que pagar, velho. Antes do Flamengo acionar a FIFA, teria que ir ao CNRD. Foi ao CNRD, até hoje não resolveu, então dá o direito ao Flamengo ir à FIFA. E a FIFA vai fazer assim, não vai pagar pelo menos as parcelas em atraso, porque comprou parceladinho. O Flamengo já foi bonzinho. A compra do Thiago Maia tá parcelada até 2027. O Flamengo já foi bonzinho. Hã? Gestão do Rodolfo Landim. E os caras não pagam, meu amigo. Então tem que mais é que a FIFA toma ele transfer ban e não vai poder, vai ter que ficar sem contratar até depositar o dinheiro na conta do Flamengo. E tá coberto de razão o Flamengo. Flamengo desde 2013, bebendo remédio amargo, tomando chá de boldo. Quem gosta de chá de boldo aí? Para se recuperar da questão financeira. E esses times, ó,
pago quando pode. Aliás, nem quando pode paga. Em vez de pagar, eu quero contratar jogador para formar um time campeão. Só o Flamengo fez esse trabalho no Brasil, o Palmeiras também. É lógico que teve a ajuda do Paulo Nobre, da Crefisa, aquela coisa toda, mas ok. Pelo menos pagou as suas dívidas e hoje tem as suas dívidas ali bem equacionadas. Né? Vamos lá, pessoal, ó. Eu não gosto dessa coisa de querer puxar para mim, o crédito é meu, eu que falei primeiro. Eu não sou muito favorável a isso. Não condeno também quem é. Mas eu já vi falando para vocês, olha, a tendência é que o Wesley seja titular no confronto da seleção brasileira e o companheiro Caemota, do GE. Globo, confirma a informação e traz. Após se destacar na estreia contra a Colômbia, Wesley será titular no confronto contra a Argentina. Dorival já bateu o martelo. O lateral do Flamengo venceu a disputa com o Wanderson e terá sua primeira oportunidade como titular da seleção brasileira, galera. Então, se o Flamengo perdeu um titular como Gerson, agora ganha um titular como Wesley, será o titular da seleção brasileira, tinha que ser mesmo. Dorival tem que largar de mão de ser medroso, bota o garoto pra jogar, o garoto tá pronto, é a Argentina fora de casa, mas já é experiente de jogo de Libertadores, tudo bem que lógico que a qualidade dos jogadores adversários é maior do que ele encontra aqui no futebol sul-americano, mas o garoto tem nível Europa, e ó, esse tipo de coisa, entrar na seleção e jogar bem, começar como titular, só faz o passe do garoto subir e evoluir. E aí, meus amigos e minhas amigas, além do Real Madrid, de Florentino Pérez, que inclusive tinha olheiros no Maré Garrincha para ver o Wesley, o seu grande rival, Barcelona, que aliás, lá atrás, quando o Wesley ainda engatinhava no futebol, demonstrou interesse em contratar o jogador por empréstimo, mas na ocasião o Flamengo não liberou, o Barcelona volta a ter interesse na contratação do Wesley, tá? Sobretudo por conta do interesse do Real Madrid. Não, peraí, pô, eu que lá atrás vi o garoto, quando ninguém aí vem o Real Madrid, existe essa situação também, tá? O valor de mercado de Wesley hoje está entre 30 a 35 milhões de euros, tá? O Flamengo não vai aceitar ofertas abaixo de 35, abaixo de 30. Isso aí já é sabido de muitos. Por mais que em outrora aceitou 20, mas era outro contexto. O Wesley estava em baixa, não estava jogando bem e agora explodiu o garoto. Vendendo por 35 milhões de euros, ele sairia aí a 218 milhões de reais. É mais ou menos aí o valor que ele deve ser negociado no meio do ano. O Barcelona, que tem interesse pela contratação do jogador, ao Real Madrid, e para eles isso aí é dinheiro de pinga. Para esses clubes europeus, por mais que para um lateral seja muito. Só que, meus amigos, se ele continuar entrando bem, se titular da seleção, se ir bem contra a Argentina, esse valor aí vai ter que subir, velho. Ah, mas tá jogando no Brasil? Mas o Flamengo não tem o Pires na mão. Se fosse o Fluminense, já tinha vendido. Se fosse o Vasco, nem revela, né? O Vasco, o Fluminense até revela, o Vasco não. Né? Vamos aguardar. A passagem de Jorginho pela cidade do Rio de Janeiro deu certo. O Flamengo recebeu informação de representante do atleta que a esposa gostou demais da cidade, o que ajuda ainda mais na negociação para fechar com o jogador, segundo o Vene Casagrande. Outra informação recebida pelos dirigentes rubro-negros é que Jorginho gostou demais do calor humano dos torcedores do Flamengo, que a todo momento parava nas ruas para pedir que ele venha jogar pelo Flamengo. O pré-contrato ainda não foi assinado, mas o Flamengo e os agentes que estão intermediando as tratativas acreditam no final feliz. Olha aí que bacana. Então, deve ficar, se inscreva, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.